Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o balanço econômico do primeiro semestre de 2025. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Benito Salomão, que é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Benito, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, sempre um prazer retornar a esses estúdios, né? E uma boa noite a todos que nos assistem. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar a nossa entrevista, a gente viu algumas informações na reportagem, referente a esse primeiro semestre, de 2025. Quais tendências foram possíveis ser observadas nesse período? Bom, da última vez que eu estive aqui no Informativo, se não me falha a memória, foi em dezembro, já quase na passagem do ano, discutindo as tendências para 2025. E lá naquela ocasião, nós estávamos exatamente dizendo sobre essas projeções que algumas casas do mercado financeiro fazem, que são compiladas ali no Boletim Focus do Banco Central, sobre, por exemplo, o crescimento da economia. E ali, naquele momento, havia um ambiente ali que era meio que consensual de uma eventual desaceleração da economia para o ano de 2025. E o que nós vimos no primeiro semestre, e eu cheguei a dizer isso naquela ocasião, na entrevista daquela ocasião, era que essas previsões sistematicamente estavam errando, subestimando as tendências de crescimento da economia brasileira. Agora, de posse dos dados aqui do primeiro trimestre de 2025 e de alguns indicadores antecedentes do segundo trimestre, nós podemos ver que o crescimento da economia brasileira ele vai ser ligeiramente mais alto do que as projeções do final do ano indicavam. Isso significa o quê? Isso significa que a nossa economia continua crescendo a uma taxa bastante vigorosa. Deve crescer esse ano talvez a 2,5%, talvez um pouco mais, o que é um bom crescimento econômico para um ano, sobretudo se a gente observar esse crescimento após uma dinâmica mais longa dos últimos 3 ou 4 anos, quando o PIB cresceu em média 3,5%. Então, isso não acontecia no Brasil há mais de 10 anos. Então, de uma perspectiva de longo prazo, isso é muito bom. A boa notícia atrelada a isso é que, apesar desse crescimento, dessas expectativas de crescimento estarem sendo revisadas para cima, o nosso desemprego ele vem na mínima histórica, da série histórica do IBGE, a segunda PNAD é em torno de 6,1%, 6,2%, a nossa taxa de desemprego, e a nossa inflação vem em queda. Então, o Brasil, em 2025, ele vem conseguindo conciliar atividade aquecida, mercado de trabalho aquecido, com uma inflação que, embora acima da meta, vem apresentando um viés de baixa. É possível, inclusive, a gente acreditar que se nenhum choque exógeno se abater sobre a economia brasileira esse ano, a inflação termine abaixo de 5%, talvez dentro do teto da meta. Ainda é prematuro para a gente dizer com certeza, mas existe essa possibilidade. Quais são os desafios? Talvez nós ainda vamos precisar de uma política monetária, uma taxa de juros ainda muito mais alta, uma política monetária ainda muito mais alta, e os desafios políticos envolvendo a falta de consenso sobre uma política fiscal para esse restante de governo. Então, muito se fala aí sobre o descumprimento das metas fiscais, sobretudo para 2026. Isso pode contaminar expectativas, gerar efeitos sobre pontas longas de taxa de juros, e ter impactos secundários sobre a dívida pública que hoje se encontra em um nível demasiadamente elevado. Benito, na prática, o que esses números significam no dia a dia da população? Como que ela é afetada? Olha, do ponto de vista da atividade econômica, isso significa emprego, E nós vemos isso nos dados. Desemprego a taxas muito baixas. Tivemos ontem a divulgação do CAGED, com saldo de vagas positivo, mais de 100 mil vagas criadas no mercado de trabalho. Além disso, desemprego baixo necessariamente se traduz em salários mais altos. E isso nós temos visto constantemente nos últimos 2 ou 3 anos. A massa salarial do trabalho voltou a crescer. E isso é uma injeção de poder de compra muito potente, porque quando os salários crescem, você
eleva o padrão de vida, sobretudo de famílias de baixa renda, isso gera um efeito secundário sobre o crescimento econômico, né? Essa demanda puxa um pouquinho o crescimento econômico. Então, basicamente, é isso. Do ponto de vista da inflação, ela ainda pesa, né? Como a matéria mostrou, nós temos energia elétrica, temos plano de saúde, temos alguns alimentos, né? No começo do ano era o ovo, o café volta agora como sendo um dos vilões da inflação, mas do ponto de vista da inflação, nós ainda temos um cenário que nós precisamos cuidar com um pouco mais de cautela, né? Inflação rodando, o índice cheio rodando acima de 5%, embora com viés de baixa, com expectativa de baixa para o restante do ano, você ainda tem uma inflação em nível, né? Ou seja, preços que pararam de subir, mas eles se estabilizaram num patamar muito alto. E isso ali acaba gerando uma insatisfação em algumas famílias. Benito, nas últimas semanas, muito se falou da Selic a 15%. O que isso significa também no nosso dia a dia? Olha, primeiro nós temos que entender, né? A Selic é a taxa de juros que o Banco Central usa para fazer política monetária e, portanto, convergir essa inflação para a meta. Do ponto de vista histórico da economia brasileira, nós adotamos o regime de metas de inflação em 1999. De lá para cá, o Banco Central move a Selic para cima ou para baixo, tentando perseguir uma meta que é determinada pelo governo, uma meta de inflação. Depois da pandemia, essa inflação ela vem operando sistematicamente acima da meta. Então veio a pandemia, em 2021, com a reabertura de muitos negócios que haviam sido interrompidos pelos lockdowns. Você viu que havia estrangulamentos em cadeias de oferta, e isso gerou uma pressão de preços que persistiu muito, mais do que os modelos iniciais podiam prever. Na sequência, nós tivemos guerras e efeitos dessas guerras sobre o preço de energia, particularmente o petróleo. E na sequência, nós tivemos um conjunto de microchoques climáticos que afetam a produção de alimentos e consequentemente, os preços. A política monetária ela não pode ficar assistindo isso. Então, o Banco Central brasileiro ele começou a reagir e a nossa taxa Selic saiu de 2%, que era em 2020, para os atuais 15%. Então, veja a magnitude desse aperto monetário. O que nos chama atenção? Nós não tínhamos Selic a 15% no Brasil desde 2008. Então, já há mais de 15, 16 anos, nós não tínhamos uma taxa de juros nessa magnitude. O que chama atenção nesse aspecto? A resiliência da inflação apesar de uma taxa de juros tão alta, ela vir persistindo ali acima da meta. Hoje nós trabalhamos com horizonte de convergência para o ano que vem, mas se nós pegarmos os últimos comunicados do Banco Central, esse horizonte estava sempre sendo alongado para 2 anos à frente. Isso é um problema. Então essa resiliência é algo novo. O que a gente suspeita que pode estar por detrás dessa resiliência? Primeiro, a nova meta, né? Nós tínhamos uma meta que historicamente era de 4,5%, passou a ser 3%. Uma meta mais ambiciosa, em um país onde a indexação ainda exerce um papel muito importante no nível de preços, ela vai exigir uma política monetária mais apertada e por mais tempo. Então, eu não acredito que o Banco Central vá começar a diminuir juros esse ano. Há alguns economistas que acreditam, não podemos discutir, mas eu acredito que o horizonte de início de afrouxamento das condições monetárias vai acontecer em algum momento de 2026. No dia a dia, de que forma a política monetária afeta a população? O principal canal, não é o único, é o canal do crédito. Quando o Banco Central ele move a taxa de juros, ele aperta a taxa de juros, isso vai gerar todo um efeito sobre um conjunto de taxas de juros na economia e tornar o crédito na ponta mais caro. Além disso, de que forma isso afeta a população, e nós estamos vendo isso na prática? O canal do câmbio. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, dado que a taxa de juros doméstica fica mais alta do que a taxa de juros internacional, investidores mundo afora rearranjam seus portfólios e vêm usufruir de retornos mais altos aqui, e isso produz uma apreciação da taxa de câmbio. Essa apreciação da taxa de câmbio é um fator que pode ajudar a tornar a inflação mais baixa lá na frente. Ainda há a ver, mas hoje nós estamos com o câmbio rodando ali em torno de 5,40, né? Algo que nós já não vimos há quase um ano.
E talvez se esse câmbio se apreciar um pouco mais, né, se o real se apreciar frente ao dólar um pouco mais, nós podemos ver ali até o final do ano aquilo que nós chamamos de efeito pass-through, né, um repasse cambial de preços em dólar mais baixos entrando no Brasil e ajudando a derrubar índice de inflação. Excelente, Benito, muito bem explicado. Agora eu te convido a assistir um material, porque vamos conferir agora um balanço do semestre em Uberlândia e entender o que está por trás dessas variações. De acordo com o economista do CEPES, Henrique Bastos, os primeiros meses de 2025 foram marcados por uma escalada nos preços dos alimentos. De janeiro a abril, a tendência foi de alta. No entanto, em maio, o cenário começou a mudar. Embora o índice de preços ao consumidor, IPC-CEPES, tenha registrado uma variação de 0,45% em maio, um pouco acima da taxa de abril, que foi de 0,42%. Essa alta foi puxada por outros setores e os alimentos, especificamente, deram um sinal de desaceleração nos preços. Basicamente, o primeiro semestre é sempre o ano que sazonalmente, sempre o período do ano que sazonalmente os preços dos alimentos eles desaceleram, porque é o período mais chuvoso, o período das maiores safras. Mas a partir de maio a gente teve um elemento muito importante que foi a redução dos preços de importação. Os preços de importação de alimentos eles foram zerados, né? Você tinha ali acho que 9 grupos de preços de alimentos que tinham imposto de importação e esses impostos foram zerados. E a gente já começa a observar em maio uma queda que responde muito diretamente a esses preços, essas quedas das taxas de importação. E essa percepção de melhora já pode ser sentida no dia a dia dos consumidores. Na feira, onde o contato com os produtores é direto, a expectativa é de que os preços continuem mais acessíveis neste mês de julho, aliviando o orçamento das famílias. Conversamos com alguns consumidores que frequentam a feira e a sensação é de que os preços, de fato, estão mais amigáveis. Aqui está mais ou menos, né? Nas outras está mais caro. Aumenta alguma coisa, né? Sempre está aumentando. Mas nem tudo são flores para os produtores e vendedores. Apesar da queda nos preços para o consumidor, alguns produtos enfrentaram desafios climáticos que impactaram a oferta e a demanda. É o caso da alface, por exemplo. A gente está praticando promoções, tudo, mas as vendas estão devagar por causa do frio, está fazendo bastante frio, vem fazendo esses dias, então as vendas tendem a cair. Porque o clima está muito bom, né, para produzir, está produzindo demais agora, mas as vendas estão meio fracas. O balanço do semestre mostra um cenário de preços de alimentos que, embora ainda em alta no acumulado, começa a dar sinais de estabilização e até de queda em alguns itens. A expectativa é que, com a continuidade de condições climáticas favoráveis e a normalização da oferta, o consumidor possa sentir um alívio ainda maior no bolso nos próximos meses, garantindo uma cesta básica mais acessível. As vendas estão quase melhorando. É porque são meses, né? O janeirão é top, né? Janeiro, fevereiro, março. Aí a hora que depois do março aí começa a cair um pouquinho, mas não é tão ruim. Benito, como a gente viu na reportagem, a realidade de Uberlândia não é muito diferente da realidade do país, não é mesmo? Nem poderia ser, né? Uberlândia está dentro de um país, então a dinâmica desse país ela vai puxar a dinâmica local, né? Uberlândia tem algumas vantagens. Bom, em primeiro lugar, Uberlândia situa-se numa região produtora de alimentos, né? E do ponto de vista dos choques climáticos recentes que o país teve, o ano passado as enchentes no Rio Grande do Sul e a estiagem longa que nós tivemos no Centro-Oeste, né? Goiás, Tocantins, Mato Grosso, né? Com mais de 100 dias de chuva, sem chuvas, isso gera um efeito sobre a produção de alimentos que pode reverberar de forma um pouco mais intensa na localidade, né? Às vezes o índice nacional não capta isso de forma tão bem, mas a localidade capta. E Uberlândia, por estar situada ali numa zona de transição climática, né? Não está nem tão ao sul a ponto de ser afetada
por geadas, esse tipo de coisa, e nem tão, né, ao norte, e, portanto, ser afetada aí por esses longos períodos de estiagem, você tem um efeito, uma dinâmica um pouco mais normal sobre o preço dos alimentos. Então, é uma região produtora, né, de uma ampla gama de alimentos. Além disso, você tem um conjunto de outros preços, né, como, por exemplo, a questão habitacional na cidade. Você não vê nenhum grande gargalo na cidade, como você vê em outros lugares ali, que possa pressionar essa dinâmica inflacionária de forma muito, digamos assim, fora da curva em relação ao que o país pratica. É uma cidade predominantemente de serviços, então quando a inflação de serviços está apertada, isso vai reverberar aqui também. Está reverberando, acredito que está reverberando. E é uma cidade com economia muito diversificada, né? Então, quando você fala de uma cidade como Uberlândia, onde você tem uma estrutura de serviço que é muito diversificada, tanto serviços de educação quanto serviços de saúde, serviços públicos que acabam sendo um dínamo para impulsionar serviços privados também, isso acaba, de certa forma, repercutindo também sobre os empregos gerados, não só os níveis de desemprego que também são baixos na cidade, mas também sobre uma questão fundamental, que é a qualidade do emprego que é gerado. Então, acho que Uberlândia vem repercutindo na esteira do que o país está apresentando. Perfeito, Benito. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, falando ali principalmente como 2025 deve fechar e como a população deve se preparar também, né, perante a economia. Não, vai ser um bom ano, eu acredito que vai ser um ano até melhor do que as expectativas iniciais, como eu disse, apontavam. Nós ainda vamos ter um mercado de trabalho aquecido por bastante tempo. Eu falei sobre a resiliência da inflação em relação à política monetária, né? Juros muito altos para uma queda que tem sido apenas gradual da inflação. Mas uma outra curiosidade que chama atenção é a resiliência do desemprego em resposta a essa política monetária, né? O juro está muito alto, mas isso não está desincentivando o emprego, pelo menos não até aqui. O que é uma curiosidade para nós, né? Motivo de pesquisa científica até. Então, o que há de novo nessa relação entre política monetária e emprego? É um mercado de trabalho muito resiliente, com massa salarial ainda crescendo por algum tempo. E assim, as incertezas maiores são a longo prazo, né? Então, o que nós estamos fazendo em termos de ampliar o acesso e a qualidade da educação da população? O que nós estamos fazendo em termos de melhorar o ambiente de negócios, né, para que o país seja ali um destino seguro para investimentos? O que nós estamos fazendo em termos de marco regulatório? Eu não vejo nenhum grande problema na agenda de curto prazo, né, essa agenda do juro, da política fiscal, etc. Agora, em termos da agenda de longo prazo, que envolve questões mais normativas, questões de marco legal, questões de ambiente de negócio, aí a gente passa a se deparar com os velhos problemas de 30, 40 anos, em que pese dessa vez nós temos uma boa notícia, que é o novo sistema tributário que passa a funcionar a partir do ano que vem, né? Entramos na transição da reforma tributária, que eu acho que tem grandes coisas, que traz um grande legado em termos de melhora do ambiente tributário, redução de contencioso, toda essa questão. Excelente, Benito. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigado a todos, uma boa noite.